Aqui ao lado são apresentados dois conjuntos, né, W1, que são as matrizes que tem zero na linha, matrizes 2×2, que tem zero na linha inferior, e aqui zero, né, nessa coluna da direita. Então eu tenho conjuntos W1 e W2. Ambos conjuntos, eu estou já garantindo que eles são subespaços de matrizes genéricas 2×2, né? São casos particulares, mas são subespaços. Eu até poderia imaginar, antes de partir para a união de espaços vetoriais, qual que seria a intersecção. Ela é um novo espaço vetorial, né? Então, eu tenho a intersecção de W1 com W2. Isso aqui daria matrizes assim, ó, matrizes A, né? Estou chamando de A. Então, o primeiro tem 0 e 0 aqui. O segundo não tem 0 e 0 aqui. Então, seria simplesmente esse tipo de matriz que só tem o elemento 1, 1. Né? Ele atende tanto o W2 quanto o W1, e é sim um novo espaço vetorial. É fácil de ver que se você somar dois elementos dessa forma, vai dar um elemento dessa forma. E se você multiplicar ele por alfa, vai dar um elemento dessa forma. Então, intersecção, já não se fala mais isso, é da aula passada. Mas, e a união? Bom, a união complica um pouco mais, que é o que nós vamos fazer agora. O que é a união de dois espaços vetoriais? Então, eu vou unir um cara que tem 0 aqui embaixo com um cara que tem 0 aqui. Bom, eu vou pensar o que seria isso. Então, W1 união com W2, né, seria uma matriz. A primeira pode ter número em cima. Né? Pode ter número em cima, só tem que ser 0 e 0 aqui embaixo. Então, essa aqui certamente respeita o 1, mas não respeita o 2, né? Bom, respeita o 1 ou o 2. Então, eu acho que sim, respeita o 1, né? Eu penso que sim. Será que outra matriz também pode ser? Vamos pensar assim, AB, né? C, 0 e 0. Bom, esse é o segundo caso. E será que existe uma outra matriz? Eu posso, por exemplo, colocar um número aqui? Não. Se eu colocar um número aqui, eu estou desrespeitando as duas, né? Eu posso colocar um número, né, ou nesse cara aqui, ou nesse cara aqui. Eu não posso colocar um número aqui, né? De jeito nenhum, porque daí eu estou desrespeitando os dois casos. Muito bem. Parece que é espaço vetorial. Vamos ver se é, né? Primeiro vou somar duas matrizes, né? Eu poderia somar essas genéricas aqui, né? Ou somar essas específicas. Acho que até é mais fácil somar essas específicas. Então, eu tenho uma que respeita o primeiro caso e outra que respeita o segundo caso. Se eu somar uma matriz que respeita o primeiro caso com uma matriz que respeita o segundo caso, né? Eu tenho essa soma aqui embaixo. Eu tenho essa situação. E essa matriz soma, ela não respeita nem o primeiro caso, nem o segundo caso. Bom, de cara eu já digo então que a união não é um espaço vetorial, porque deveria ou ter um 0 aqui, ou ter um 0 aqui. Veja que não é intersecção, né? Intersecção é os dois ao mesmo tempo, união é um ou outro. Poxa vida, eu já imaginava que união deveria também ser um espaço vetorial, uma vez que intersecção era, né? Mas caí do cavalo, não é. Isso não é difícil de perceber, porque imagine o seguinte agora, né? Agora, né? Como diz o ditado, depois que a onça está morta, todo cachorro faz xixi em cima da onça. Até então, poucos são os cachorros valentes, né? Agora que a onça está morta, eu vou pensar aqui num plano, nesse plano aqui. Eu vou uni-lo com uma reta, né? Vou pintar uma reta aqui de outra cor. E essa reta está aqui. Eu vou desenhar ela porque eu quero perpendicular a esse plano, tá? Ela está perpendicular a esse plano.
a união desse plano com essa reta, ela gera o R3. Tá? Então, se eu somar este ponto aqui, ó, né? Não é difícil de pensar agora, eu somo esse ponto aqui. Não é matriz que eu estou somando, mas é algo análogo. Eu somo esse ponto com esse ponto, eu posso parar num ponto que não está nem no plano, nem no plano e nem na reta. Um ponto que está no R3. Logo, o que eu esperava que acontecesse, né, que a soma desses dois pertencesse ou a esse, é mentira. Não é verdade. Agora, a intersecção é verdadeira. A gente pode até pensar de maneira intuitiva. Vamos cair aqui, ó. Né? Se pertence a esse e a esse ao mesmo tempo, vai pertencer a essa reta. Se eu somar dois pontos dessa reta, o terceiro ponto vai estar em cima dessa reta, com certeza. Agora, se eu somar um ponto desse plano azul com um ponto desse plano amarelo, ele não vai estar nem em cima desse ponto, nem em cima desse ponto. Ele vai estar aqui pelo meio dos dois. Não vai estar em cima de nenhum. Então, a união de dois espaços vetoriais não cria um novo espaço vetorial. Eu acho que isso ficou claro. Agora, pode acontecer dessa união gerar um espaço vetorial que não tenha nada a ver com o W1 e com o W2, tá? O que eu queria antes era saber se o W1, união com o W2, respeitava ou as regras do W1 ou as regras do W2. No caso, a gente viu que não, né? A gente somou um elemento do W1 com um elemento do W2 e não respeitou. Agora, será que poderia ser um espaço vetorial com novas regras? Aí pode, né? Não vejo por que não. Né? Então, eu vejo que se eu somar um elemento, né, zerado aqui com um elemento zerado aqui, vai dar esse cara, né? Vai dar um cara que sempre tem zero aqui, ó. Veja que isso aqui é uma nova regra. Não é nem regra de W1 nem de W2, né? Vamos ver se isso é verdadeiro. Agora eu vou ver, né? Eu vou somar aqui uma matriz. Imagine que eu tenho uma matriz assim: A, B, C e 0, né? Vou colocar um índice 1 aqui. E eu some com outra matriz, A2, B2, C2 e 0. Fica claro que vai ficar uma matriz com 0 ali no cantinho, né? Então, isso aqui vai ficar um A, B, C e 0, né? Então, beleza. É um espaço vetorial, passou no teste da soma. E também, se você multiplicar isso por alfa, vai ficar da mesma forma, porque o alfa vai multiplicar cada elemento. Legal. Então, é um novo espaço vetorial, desde que você defina regras para ele. E não é baseado nas regras dos espaços que o deram origem. A resposta simples é: não é um espaço vetorial. A soma de dois espaços vetoriais não gera um novo espaço vetorial. Mas depois você quis inventar uma regra, né, que nada tem a ver com aquelas outras regras lá, e daí você disse: olha, eu criei um novo espaço vetorial. Tá? Porque essas regras elas tiveram que ser inventadas, elas não foram herdadas. No caso da intersecção, vejam que a regra ela não foi inventada, a regra ela foi herdada desses dois. Fica mais fácil ver no primeiro isso aqui, ó, né? A regra é para o W1, y igual a 0, o W2, x igual a 0, né? E depois essas regras aqui foram herdadas. Então, a intersecção, herdadas as regras, é um subespaço vetorial. A união, herdadas as regras, não é um subespaço vetorial. Essa é a resposta simples. Tá?
E a resposta agora enfeitada é que pode ser o espaço vetorial, desde que você consiga inventar uma regra que nada tem a ver com as antigas e que sejam respeitadas os dois axiomas, né? Na verdade, aqui simplesmente você está dizendo que é um subespaço das matrizes 2×2, que nada tem a ver com as regras anteriores. Muito bem. A parte, eu acho que mais difícil de espaços vetoriais, ela acabou. Agora nós vamos a partes mais light, que iniciam aqui com combinação linear. Nós estamos tão acostumados a fazer combinação linear que a gente faz sem saber. Por exemplo, né, o vetor 3 e 2, né, então você tem o vetor 3 para x e 2 para y, você escreveria aqui, ó, esse vetor é o vetor 3 para x e 2 para y. É o que você faz naturalmente. Só que o que a gente faz é algo muito mais complicado do que isso sem saber. Na verdade, você diz que o vetor 3 e 2 é 3 vezes um vetor conhecido mais 2 vezes outro vetor conhecido, que são os famosos vetores unitários I e J. Então, você está somando, né? Veja que você tem os vetores I e J, você está somando I com J e ainda mais, o I e o J multiplicados por escalares. Por isso que é tanto essa regra da soma, a regra da multiplicação. Aqui você soma dois vetores escalonados, né? Olha aqui, ó. Você está somando o I e o J escalonados desses valores. O quanto você escala cada vetor, você chama de coordenadas. O quanto você espicha cada vetor, ou encolhe, até inverte se o número for negativo. Eu consigo todos os vetores, fazendo combinação linear só de dois vetores, só de I e de J. Eu consigo um espaço vetorial inteiro, né, dos vetores de dimensão 2, né, que tem x e y, que geram um plano. Agora, vamos partir para algo um pouco mais difícil, nem tanto. O vetor V, que eu não me atrevo a desenhar em 3D, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V1, V2 e V3? Assim, para eu escrever um vetor V em 2D, eu preciso de dois vetores. Eu preciso do vetor I e do vetor J. Se eu quero escrever esse vetor, eu preciso de três vetores, na verdade, né? Porque o vetor V, ele vai ser 3, né? Essa é a maneira como é de fato, e a gente não está acostumado. 3 vezes 1, 0 e 0, mais 2 vezes 0, 1 e 0, mais 1 vezes 0, 0 e 1. Uma combinação linear dos vetores I, J e K, de um jeito talvez mais intuitivo, 3I mais 2J mais 1K. Esse é o vetor 3, 2 e 1. Que cara complicado esse Ângelo, não? Agora, eu quero complicar um pouco mais. Será que ele pode ser escrito como combinação não só de I, J e K, como combinação de outros vetores? Claro, claro que sim. Você vai dizer que o teu vetor V, que é 3, 2 e 1, ó, o teu vetor 3, 2 e 1, ele vai ser a combinação linear, vou escrever dessa forma aqui, A vezes, bom, se eu escrever 3, 2 e 1 ali, então aqui eu vou escrever também deitado, né? Não posso mudar a anotação. A vezes 1, 1 e 1, vírgula, B vezes 1 menos 1 e 1, vírgula, C vezes 1, 1 e menos 1. Esqueço esse risquinho aqui. Tá? Então, eu vou ter ele como combinação linear de todos os vetores.
Vamos escrever isso melhor? Eu acho que aqui não ficou tão claro. Me permito apagar aqui, ó. Eu vou seguir a mesma anotação que eu fiz aqui, ó. Eu vou dizer que V, eu só não sei quanto que é, tá? É A que multiplica 1 e 1, né? No caso aqui era fácil porque era 1 que estava aqui, né? Mais B que multiplica 1 menos 1 e 1. Afinal de contas, você quer escrever como combinação linear desses vetores doidos, né? E não de I, J e K. Mais C vezes 1 e menos 1. Né? Veja como antes era fácil, né? Antes era dizer que V, eu poderia colocar também A, que multiplica 1 e 0, 1, 0, 0, mais B, que multiplica 0, 1 e 0, mais C, que multiplica 0, 0 e 1. Né? E no lugar do V, né, eu vou colocar do lado de cá o V de novo, eu colocaria 3, 2 e 1. Não precisa ser muito esperto para saber que A vai dar 3, B vai dar 2, né? E C vai dar 1. Mas aqui o cara precisa ser muito esperto para saber quanto que é A, B e C assim de cabeça. Eu vou colocar aqui 3, 2 e 1. Agora eu vou ter A mais B mais C igual a 3. Que coisa mais chata, né? Então agora eu vou ter A mais B mais C igual a 3. A menos B mais C igual a 2. E A mais B menos C igual a 1. E eu tenho que resolver esse sistema aqui. Como eu faço para resolver, nós já sabemos, mas eu vou resolver isso aqui. Vamos resolver. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser zerar, pegar com outra cor. Vou zerar este cara aqui e este cara aqui. Né? Simplesmente dizendo que a linha 2 é igual a linha 2 menos a linha 1 e a linha 3 é a linha 3 menos a linha 1. Aí eu vou ficar com 1, 1, 1, 3, 0. Bom, linha 3 menos a linha 1. Linha 3 menos a linha 1 vai dar menos 2. Linha 3 menos a linha 1 vai dar 0. Linha 3 menos a linha 1, menos 1. Esse menos aquele, 0. Esse menos aquele, olha que maravilha. Esse menos aquele, menos 2. Esse menos aquele, menos 2. Eu praticamente já cheguei na solução aqui. Agora eu vou dividir essa linha aqui de baixo por 2, por menos 2. E a de cima também por menos 2. E a de cá eu deixo como está. Vou vir aqui para o canto superior esquerdo. Eu vou ficar com 1, 1, 1, 3, 0, 1, 0. Estou dividindo por menos 2. Hein? Então aqui vai ficar menos 1 meio. Mais 1 meio, porque eu dividi por menos 2. Ó. Cuidado. Aqui também por menos 2. 0, 0, 1 e 1. Vejam que eu já descobri o valor de C e o valor de B, né? C é igual a 1 e B igual a 1 meio. Eu só preciso zerar esse último elemento, vou pegar outra cor. Né? Para zerar esse último elemento, eu vou trabalhar, só pode ser com essa linha de baixo aqui, né? Linha 1 igual a linha 1 menos a linha 3. 0, 0, 1. Essa linha menos essa, 1. Essa linha menos essa, 1. Essa linha menos essa, 0. Essa menos essa, 2. Agora apareceu mais um cara para zerar. Vou fazer conta com essa de baixo. Simplesmente vou dizer que que a linha 1 é igual a linha 1 menos a linha 2. Tá? Então não vou escrever, vou fazer só de cabeça isso. Então 0, 0, 1. 1, essa aqui não muda, 0,5,
0, 1, 0. Agora, essa menos essa, 1. Essa menos essa, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos meio, 1,5. Pronto, agora você achou o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, ó, 1,5, meio e 1. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que o teu vetor V, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores V1, V2 e V3. E eu vou testar isso agora. No lugar do A, eu vou escrever 1,5. O do B, eu vou escrever meio. E o C, eu vou escrever 1. E vamos ver se é verdade. V é igual a 1,5 mais 0,5 mais 1, né, para componente em x. Para componente em y é 1,5 menos 0,5 mais 1. Em z, 1,5 mais 0,5 menos 1. Essa soma vai ter que dar 3, 2 e 1. 3, 2, 1. Fechou. Então, nós conseguimos combinar esses três vetores de forma que eles dessem o 3, 2 e 1. O que é combinar? Combinar é somar vetores escalonados, ou seja, fazer aquelas operações básicas dos subespaços vetoriais. Isso só dá certo em subespaço vetorial e da álgebra linear. Ainda bem que a gente só fica na linear, não vai para não linear. Só matriz? Não, vale para um monte de coisa, tudo que é vetor. E para ser vetor, se você está na dúvida, faz os 8 axiomas, né? E se você sabe que está na dúvida se é subespaço, só faz 2, já está bom. Então, imagine que eu tenha os polinômios, que eu já sei que eles são um espaço vetorial, porque ele passa no teste dos 8 axiomas. Qualquer polinômio, né? E os polinômios de grau 2 são um subespaço de um polinômio maior. Então, imagine que eu tenha o polinômio P e eu quero escrevê-lo como combinação linear de outros polinômios, né? Desses três. Só para dizer, polinômio eu preciso sempre, se ele é de grau 2, eu preciso do mínimo 3, tá? Porque ele tem o elemento a 0, né? Lembrando que um polinômio de grau 2, eu vou colocar aqui f de x, ele é um A2, x na 2, mais A1x mais A0. Então, um polinômio, né, chama f2 aqui, né, ele tem sempre essas três coordenadas, sempre uma mais do que o grau por conta do A0. Então, ele pede se o polinômio de grau 2 pode ser combinação linear, tem que ser de pelo menos... tem que ser de 3, sempre um a mais. Tal como um vetor no R3 precisa de 3 vetores também. Bom, aí eu tenho que escrever ele da seguinte forma. O meu polinômio aqui, só colocando os coeficientes, ele é 1. Ele é 1 para esse termo independente, 0 para o x e 1 para o x quadrado. Coloco como se fossem coordenadas, agora ficou fácil. Ele vai ser A vezes um primeiro polinômio, mais B vezes um segundo polinômio, mais C vezes um terceiro polinômio. O primeiro polinômio é o polinômio Q, e esse polinômio Q, ele é, na mesma ordem que a gente fez isso aqui, né? 1, 0 e 0. Né? 1 para o termo independente, 0 para o x e 0 para o x quadrado. O polinômio R é 1, 1 e 0 para o x quadrado. O polinômio S é 1, 1 e 1. E agora eu faço aqui a combinação linear e verifico se isso é verdade, né? Como é que você faz isso? Da mesma maneira, né? Pelo menos eu vou montar a matriz aqui.
Antes eu disse que era o quê? 1, 1, 1, né? Pega a linha aqui. 0, 1 e 1. 0, 0 e 1. Né? Tudo isso aqui vezes ABC, daí você coloca um pontilhadinho aqui, ó. 0, 0, opa, igual, né? A 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. E agora você acha o A, B e o C aqui. De cara você já tirou que o C é igual a 1, ó. Isso até tá fácil de fazer conta, né? Você pega ali, ó, o C igual a 1, né? Se o C é igual a 1, né? O B, ó, B mais C é igual a 0. Então o B vale menos 1. Né? E A mais B mais C vale 1. Então você vai dizer que A mais B mais C igual a 1. Esse corta com esse A igual a 1 também. Então você achou o A, o B e o C. Tal que isso fosse possível. Muito bem. Você sabe então que 1 mais x quadrado vai ser igual a que multiplica 1 mais B que multiplica 1 mais x mais C que multiplica 1 mais x ao quadrado. Será que é verdade? Bom, vamos lá. Quanto que é o A que a gente achou? É 1. Esse aqui é para ser 1. Esse aqui, olhando ali no canto inferior direito, é menos 1. E o C igual a 1 também. Então, vai ficar os termos independentes 1, menos 1, mais 1. Ok, esse primeiro deu certo. Mais os termos que multiplicam x. Menos 1 daqui, mais 1. Beleza, vai dar 0, tinha que dar 0 mesmo. Mais os termos que multiplicam x quadrado. Só tem aqui 1x quadrado. Então deu certo. Tá? Nós escrevemos esse polinômio P como combinação de Q, R e S. Né? Você pode até escrever assim, ó. P igual a vezes Q mais B vezes R mais C vezes S. Com números P igual a 1Q menos 1R mais 1S. Combinação linear. Voltemos para as setinhas, que eu acho que é um pouco mais fácil. Agora são dados os vetores V1, V2, ambos pertencentes ao R3. E aí é feita uma afirmação, né? Que esse vetor, V, ele pode ser escrito como uma combinação linear apenas desses dois vetores. Eu disse antes que precisava de 3, né? Mas o U não pode. Será que isso é verdade, né? Primeiro a gente vai confirmar se essa afirmação é verdadeira. Tá? Eu estou dizendo que este, né? Menos 4, menos 18 e 7. Menos 4, menos 18 e 7. Ele pode ser escrito como uma combinação linear somente desses dois vetores, né? Do V1 e V2. 1 menos 3 e 2. Dois, 4 e menos 1. Bom, aqui eu vou montar um sisteminha. O meu sisteminha é relativamente fácil, né? 1, 2, estranho que a minha matriz vai ficar não quadrada. Já começo a estranhar daí. E aqui eu vou colocar menos 4, menos 18 e 7. Você poderia pensar que teria que ter A, B e C aqui, mas não, só tem A e B, tá? Porque A vezes A e vezes B, então tá certo. Aquela história de multiplicação de matrizes, número de colunas igual ao número de linhas. Muito bem, vamos começar a zerar esses elementos. Eu vou zerar primeiro este aqui de baixo.
Este de baixo, eu vou zerá-lo dizendo que a linha 3 é igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Aí ficou fácil de zerar. Eu vou colocar ele aqui embaixo dessa mesmo. 1, 2, menos 4. A linha 2 eu vou mudar logo em seguida, por isso que eu não vou escrevê-la. Linha 3 igual a linha 3, menos 2 vezes a linha 1, aqui vai dar 0, né? Linha 3, né? Linha 3, menos 2 vezes a linha 1, menos 4, que vai dar menos 5. Linha 3, menos 2 vezes a linha 1, então mais 8, né? 8 mais 7 vai dar 15. Agora eu vou fazer a linha 2. A linha 2, ela vai ser igual a linha 2, mais 3 vezes a linha 1, né? Para zerar esse elemento aqui, ó. Esse vai dar 0. Agora eu vou fazer igual a linha 2, que é 4, mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 13, né? 13. Agora aqui eu tenho a linha 2, que é menos 18, mais 3 vezes a linha 1, menos 12. Isso aqui vai dar 30. 30. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4. 6 mais 4 dá 10. De onde que eu tirei 13? Ninguém me chamou a atenção. 6 mais 4 é 10, não pode ser 13. 9 mais 4 que é 13. Peguei o 6 e coloquei de ponta cabeça do nada. Muito bem. Parece que está difícil, mas não está. Agora eu vou zerar esse elemento aqui. Esse verdinho aqui é uma boa cor para isso. Quem sabe, antes disso, eu divida por 5 essa linha. Eu posso dividir até a linha 2 por 5, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. A linha 1 não vou fazer nada. 1, 2, menos 4. Se eu dividir por 5, essa aqui vai ficar 0. É só escalonar o vetor, isso eu posso, né? 0. Eu vou dividir por 10 essa de cima, que fica muito mais fácil. Dividir a de cima por 10. 1 e 3. E a de baixo eu vou dividir por, não por 15, né? Por 5. Daí vai ficar por menos 5. 0. 0. Agora, se eu dividir por menos 5, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar menos 3. Eu creio que a gente se confundiu alguma coisa nos sinais aí, viu? Eu vou fazer mais um teste. Eu vou fazer essa linha menos 2 vezes a de cima, dá 0. Essa menos 2 vezes a de cima, dá menos 5. Essa menos 2 vezes de cima, dá 15. Tá ok. Agora eu vou fazer essa linha 3, né? Fazer essa linha 3 mais 3 vezes a de cima, dá 0. Linha 3 mais 3 vezes a de cima dá 10. Linha 3. Aham, aqui é menos 30, ó. Aqui houve engano, aqui é menos 30. E se eu dividir por 10, aqui vai ficar menos 3. Muito bem, achamos o erro. Agora, essas duas linhas aqui, elas são iguais. Logo, eu vou dizer que a linha 3 é igual a linha 3 menos a linha 2. 1, 2, menos 4. Aqui eu não faço nada, 0, 1, menos 3. Que vai dar 0, 0 e 0. O que não é nenhum problema. 0A mais 0B igual a 0. Não me traz nenhum problema. Eu já descobri que B vale menos 3 aqui, ó. Só tenho que descobrir o A. Eu vou fazer do jeito mais preguiçoso aqui, ó. B igual a menos 3. Se B vale menos 3, eu sei que A menos 6 igual a menos 4. A menos 6, né? Porque B é menos 3, 2 vezes 3, 6, né? Igual a menos 4. E aqui eu tiro que A igual a menos 4 mais 6, A igual a 2.
E a que bela conclusão que você chega? Você chega à conclusão que o vetor 4 menos 18 e 7, ele é igual a 2 vezes o primeiro vetor, menos 3 vezes o segundo vetor. Tá certo, né? Você, né, fez algo que eu disse que não era possível fazer, né? Que a combinação linear de 2 vetores no R3 dá um vetor no R3. Só que isso só acontece num caso muito particular, quando esses 3 vetores compartilham do mesmo plano. Tá? Então, isso não é sempre, né? Pode acontecer que 2 vetores sempre compartilham do mesmo plano, isso não há dúvida. Mas o terceiro vetor, quem disse que ele não está subindo assim? Né? Só dá certo, né? Se o terceiro vetor compartilhar do mesmo plano, que é o caso. Mesmo porque que nós vamos verificar um pipinaço aqui com esse vetor U. Esse vetor U ele não pode ser escrito como combinação linear desses outros 2 vetores. Então vamos fazer com o vetor U agora. Agora eu vou escrever também 4, 3 e menos 6. 4, 3, menos 6. Como combinação linear daqueles 2 vetores, né? E ter a minha não surpresa, né? Que não vai ser possível. Mas como? Bom, só depois de tentar. 1, menos 3 e 2, mais B, 2, 4 e menos 1. E agora eu vou resolver esse sistema muito doido, com mais equações do que incógnitas, né? Tem tudo para dar errado isso aí. E só salvos coincidências maravilhosas que dão certo. Então, aqui 1, menos 3, 2, 2, 4 menos 1, pontinhos, 4, 3 e menos 6. Vamos à primeira etapa, vamos fazer um pouquinho maior, que está muito pequeno. 1, 2 e 4. Para a linha 2, né, eu vou dizer que a linha 2 é igual a linha 2 mais 3 vezes a linha 1. Linha 2 igual a linha 2 mais 3 vezes a linha 1. O primeiro elemento vai dar 0, tinha que dar. Linha 2 é igual a linha 2, mais 6 vai dar 10, muito parecido com antes. Linha 2 é igual a linha 2, mais 3, mais 12, né, que vai dar 15. Legal, a segunda linha a gente fez. Agora vamos fazer a última, que é linha 3 é igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Linha 3 igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Esse elemento naturalmente dá 0. Linha 3 igual a linha 3, que é menos 1. Menos 2 vezes a linha 1, menos 4, que vai dar menos 5. Linha 3 é igual a menos 6, que é a linha 3, né? Menos 2 vezes a linha 1, menos 8. Isso aqui vai dar menos 14. Até aqui, tudo bem. Vamos ter que fazer mais um passo ainda, né? O próximo passo é zerar esse elemento aqui. Para zerar esse elemento, eu vou dizer, né, vou fazer contas com a linha 2, vou dizer que a linha 3 é igual a linha 3 vezes 2, né, 2 vezes a linha 3, mais L2. Daí vai virar uma matriz aqui em cima. 1, 2, 4, 0, 10, 15. Bom, conta entre esses dois vai dar 0. Aqui vai ser 2 vezes, vai dar menos 10, mais a linha 2 vai dar 0. Legal. Aqui vai dar 2 vezes, vai ser menos 28, mais 15, né? Isso aqui vai dar um número que eu não quero nem saber, vai dar um número diferente de 0. Né? Daí eu tenho 0A mais 0B igual a algum número, isso é impossível. Caímos num sistema impossível, logo é impossível, né? É impossível dizer que U é a combinação linear de V1 com V2. A seta vai em cima do vetor, né? Pelo amor de Deus, o outro é um escalar.
É impossível. Isso aqui não dá para fazer. Eu consigo fazer para o vetor V, mas não consigo fazer para o vetor U. Júlia, Samantha e João, entendido isso? Sim. Mumik? Eu não estou entendendo muito, professor. Não dá, eu vi que demorou. Eu vou que demorou. Vamos aqui tentar dar uma reforçada aqui, Samantha. No seguinte, ó. Imagine que eu tenha dois vetores, né? Ou melhor do que isso, eu quero representar esse vetor V como combinação linear de três vetores. Aí é fácil, né? Por exemplo, eu vou pegar de I, J e K. Você concorda comigo que esse vetor V, Samantha, ele pode ser escrito como menos 4I menos 18J mais 7K? Concorda comigo? Sim. Tá. Então você vai concordar com mais uma coisa. Menos 4, 1, 0 e 0, menos 18, 0, 1 e 0, mais 7, 0, 0 e 1. Beleza? Sim. Agora vai começar a coisa feia. Alguém disse que esse vetor V também pode ser escrito como um número que eu não sei qual é, eu não sei se é 4 ou não, como um número qualquer, vezes 1 menos 3 e 2. Mais o outro número vezes 2, 4 e menos 1. Alguém me disse isso, né? E eu fui confirmar para ver se era verdade ou não. Daí, para confirmar, eu faço o quê? Eu resolvo esse sistema. E eu descobri que isso aqui é possível, Samantha, quando eu resolvi o sistema, tá? Como é que eu monto o sistema? Essa é a parte mais legal. Tá? Eu monto o sistema assim. Eu vou fazer mais um passo, que talvez eu tenha feito um passo muito rápido e que torne isso difícil por uma bobagemzinha só. Então, 1A mais 2B... Ah, você não precisa fazer também? Oi? O K, o C, tipo, vezes o K não precisa? Por isso que eu desconfiei, porque para encontrar um vetor no R3, eu penso que preciso de 3 vetores, né, Samantha? É bem isso. E aqui foi me dito que com 2 dava para fazer. É aí que está. Né? Então, e não tem K. Ele disse que esse vetor V era a combinação linear desses dois. E eu agora vou confirmar para ver se é verdade, porque eu achei isso uma picaretagem. Tá? Mas vou fazer. Então eu digo que não tem o C aqui, o K, tá? Então, A mais 2B vai ser igual, né? Claro que esse vetor V, ele é menos 4, menos 18 e 7. Tá? Então, A mais 2B é igual a menos 4. Menos 3A mais 4B é igual a menos 18. E 2A menos B é igual a 7. E aí eu resolvo esse sistema e, para minha alegria, uma linha aqui ela é repetida, ela não serve para nada. A gente vai cancelar, vai dar tudo zero. E nós vamos chegar na solução A igual a 2 e B igual a menos 3. Tá? De forma, né, a gente vai ver, apesar de ter ficado um pouco assustado, que sim, tá? Que menos 4, menos 18 e 7, ele pode ser escrito como uma combinação desses dois vetores, que é o que eu vou fazer agora. Ele vai ser 2 que multiplica 1, menos 3 e 2, menos 3 que multiplica 2, 4 e menos 1. Vamos ver se é verdade? Então vai ficar
2 menos 6. Já deu menos 4 lá. Menos 6, menos 12. Já deu menos 18. 4 mais 3, já deu 7. Então tá certo. Mas esse é um caso muito particular. Normalmente eu preciso de 3 vetores para combinar 3 vetores para achar um vetor do R3. A gente deu sorte, tá? Porque esse vetor aqui ele está no mesmo plano delimitado por esses 2 vetores, né? Então eu tenho tipo um vetor V1 para cá, um vetor V2 para cá, né? E eles delimitam um plano, né? Esses 2 vetores aqui, ó, eles delimitam um plano, né? E esse vetor aqui, ele está mais ou menos por aqui, mas ele está em cima desse plano delimitado por esses 2 vetores. Por isso que foi possível combiná-los só com 2 vetores, né? Na verdade, esse aí é um R2 disfarçado de R3. Tanto é, Samantha, que eu não posso, né? A gente vai ver que esse outro vetor U, que ele não está no mesmo plano, esse outro vetor U, 4, 3 e menos 6, ele não vai, você não vai conseguir com nenhum A do mundo e B do mundo combinar 2 vetores e chegar nesse daqui, ó. Você nunca vai chegar, nunca vai conseguir, tá? Porque não tem A e B no mundo que torna essa igualdade verdadeira. Eu precisaria de 3 vetores para fazer isso acontecer. Samantha clareou um pouco agora as ideias ou alguma parte que eu explique melhor? Como é que fica? Entendi. Eu preciso colocar na forma de matriz para escalonar, porque eu prefiro deixar, tipo, as equações assim. Não precisa. Não precisa. Pode deixar as equações assim, se você achar melhor. Aí é questão de mania, né? Eu tenho umas, você tem outras, e quanto mais velho, mais cheio de mania a gente vai ficando. Muito bem. Aqui eu tenho, Samantha, justo o vetor U, né? Que não pode ser escrito como combinação linear desses 2, né? Porque quando eu for escalonar, né, eu vou chegar num 0A mais 0B igual a menos 6,5. Isso não existe. Isso não dá. E no outro caso, quando fui escalonar, eu tive a felicidade de dar 0A mais 0B igual a 0. Mas não é sempre que isso acontece. Aqui eu caí num sistema impossível, né? Então não tem como fazer U ser combinação desses 2 vetores. Tem que ser de pelo menos 3. E aí que tem tudo a ver com a nossa capa de álgebra linear. Se o terceiro vetor pertence a esse plano, beleza, mas se ele não pertence, não, beleza. Tá, espero que agora vocês tenham entendido combinação linear, né? E a questão aqui dos vetores estarem no mesmo plano ou não. Nós poderíamos até desenhar, antes de partir para espaços finitamente gerados, né? Que na verdade são infinitas combinações lineares, só isso, nada demais, né? Então, a partir das infinitas combinações desses 3 vetores, aqui eu gero o R3. Tá? Então, é um número finito de vetores, no caso 3, para gerar o R3. Isso que quer dizer esse nome difícil, espaços finitamente gerados. Eu quero fazer esse gráfico aqui com vocês agora, né, para a gente entender melhor. Tá? Então, importa, isso sempre vai precisar, NumPy, dos gráficos também. Por enquanto estou satisfeito, vou fazer a próxima linha. Eu vou agora colocar os vetores V1. É um bom hábito colocar assim, ó, np.array, daí você coloca ele como se fosse uma matriz, ele vai tratar de forma melhor isso. Tá? E agora os números, que eu vou ter que dar uma copiadinha. Vou pegar daqui, ó, 1, menos 3 e 2, colocar aqui do lado, vocês não vão enxergar, mas eu vou. 1, menos 3 e 2, ó. 1,
menos 3 e 2. Eu posso simplesmente mandar imprimir V1. Ele não aceitou, porque eu vou ter que colocar ainda um colchetes. Né? Olha aqui, ó, 1 menos 3 e 2, foi isso que faltou. Bom, vou fazer o V2, fazer logo abaixo. O vetor V, que era para ser a combinação linear deles dois, né? Então, vou chamar de VV, só para ter o mesmo espaço. Esse é menos 4, menos 18 e 7. E agora o último, que é o vetor U. Também chamá-lo de UU. E é 4, 3 e menos 6. Agora não vão aparecer nenhum aí, né? Se eu quisesse que aparecesse, era só colocar um print, alguma coisa assim. Vou mostrar todos esses vetores com o comando quiver, né? plt quiver. Todos vão iniciar no 0, 0 e 0. Então a gente faz os vetores iniciar no 0, 0 e 0, fica muito mais fácil. Eu duvido que isso vai funcionar, vou escrever V1 só para ver se funciona. Não vai funcionar, porque tem o V1 elemento 0, V1 elemento 1 e V1 elemento... Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar daqui. Vou deixar assim mesmo. V1 elemento 0, que é o X, né? Depois é o Y, depois é o Z. Executo. O que aconteceu aqui? Esse VV veio parar aqui dentro, não tem nada a ver? Alguma coisa quando eu digitei que enlouqueceu. Então aqui eu tenho o V1 0. Executar de novo. Ele está reclamando em algum lugar, é porque é um quiver tridimensional. Aí que está o meu erro, né? Não é um quiver bidimensional. Eu vou ver se o quiver 3 funciona, senão eu vou ter que ver como fazer o... Né? Então, eu vou escrever aqui 3D quiver Python. Certamente, olha aqui, ó, 3D. Já está fácil aí de ver. Ele já deu uma dica, começa com esse cara aqui, e depois é ax.quiver, tá? Cliquei numa coisa sem querer. Eu ainda não estou craque nos 3D, né? Então tem que vir com esse comandinho aqui, ó, para dizer que a projeção é 3D, né? E depois, ao invés de PLT, é AX, né? DCAX.quiver. E agora apareceu o gráfico aqui. O problema é que esse gráfico está indo lá para a caixa prego. Professor, eu acho que os valores do V1 foi alterado. Vamos ver aqui, 1 menos 3 e 2. 1, menos 3,2. E o problema é que esse cara, ele não... A escala dele tá meio ruinzinha, né? Não sei porque ele vai até 0,04. Eu vou forçar uma outra escala. Se é que ele não tem um comando automático aqui, ó. Aqui ele está indo só até 1, no máximo, né? Não vou colocar esse normalize aqui, que é para deixar todos os vetores do mesmo tamanho. Eu vou fazer aqui o seguinte.
plt.xlim, né? Ou também eu acho que eu posso colocar esse ax.set ax. A gente vai ter que achar alguma coisa com limites aqui, ó. Não tem nada de limite, né? Então vou colocar plt.xlimit de menos 10 até 10. Vamos ver se isso aqui, menos 10 até 10. Vamos ver se isso aqui funciona. Pelo jeito funcionou. Foi de menos 10 até 10. Vou fazer para Y e para Z. Certamente eu vou fazer até para 20, não só 10, né? Então, Y. Né? Agora aqui ficou de menos 10 a 10, menos 10 a 10, só falta o Z. O Z, para minha surpresa, ele não aceitou. Tá? Mas a gente já vai colocar aqui zlimit Python hot 3D. A primeira pergunta já apareceu ali, ó. E é que ele é muito parecido, né? Eu estava no caminho com esse cara aqui. Você pode fazer para o X e para o Y dessa maneira aqui também, né? Mas como já funcionou, eu vou deixar assim. É para seguir o mesmo padrão. Ah, agora legal. Agora eu estou vendo que tudo vai de... Aqui tem que ser de menos 10 a 10, né? Eu fiz de 10. Eu estou vendo a seta aqui, ó. Uma seta bem pequenininha, né? Porque ela foi aplicado um fator de escala. Eu vou ter que dizer que eu não quero esse fatorzinho de escala para ela aparecer. Aqui no Quiver mesmo, você pode colocar aqui scale igual a XY. Scale, talvez seja outro nome. Tá? Eu vou escrever aqui Scale Quiver Python. Ele vai te dar algumas dicas em algum lugar, ó. Scale units, scale igual a 5. Talvez não tenha exatamente o que eu quero. Vou escrever aqui scale Quiver Python. Não vou colocar scale, vou colocar options. E aqui vão ter várias opções, né? Tem esse angles, né? Ó, scale não tem nada a ver com o que eu imaginei. Esse angles, isso já foi bom quando usei esse angles. Qualquer coisa a gente vai usar o scale na sequência. Angles XY. Em álgebra eu usei isso aí, foi muito bom. Em álgebra não, em cálculo 4. O problema é que isso aqui provavelmente só funciona para 2D. Vou colocar aqui 3D. Se não funciona aquele angles, eu vou fazer o seguinte. Tira o cara daqui. E coloca scale. Vou colocar scale igual a 1. Vamos ver o que dá, se a seta sai bonitinha. Mas a gente tá com azar. Tira esse cara daqui. Será que não tem escala nesse bicho? Aqui embaixo.
Aqui, menos 1, 3 e 2. Bom, vou colocar o vetor V2 também, e depois a gente vai adaptando até ele caber. Aqui é o vetor V2. Depois é o vetor VV. Executa. E aqui apareceram, eu não consigo ver, parece que um vetor é maior, fica muito maior do que o outro, né? Vamos dar uma olhadinha no tamanho deles aqui, ó. De fato, esse vetor aqui, ele é muito maior do que os outros. Então eu vou fazer eles vezes 2, tá? Pelo menos, para eles aparecerem melhor. 2 vezes. Esse aqui também eu posso fazer 2 vezes. Porque o que me interessa é ver o plano que eles formam, né? E aqui eu consigo ver que esse terceiro vetor, ele está no mesmo plano formado por esses 2 primeiros. Eu não consigo enxergar bem quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, né? Que tal eu colocar um label aqui? Aqui eu vou chamar de V1, né? O outro de V2 e o terceiro de V. E aqui V. E aqui embaixo, plt.legend, para aparecer a legenda. V1, V2, V3. Vou ter que colocar uma cor também, por que não? Né? Vou escrever aqui, talvez tenha color, vou escrever color para ver se aparece color. Color igual a colocar um Rzinho para ver se sai um vermelho. É isso aí mesmo. Ó. Esse primeiro eu vou aumentar um pouquinho ele de tamanho só para ele aparecer maior ali. Né? Veja que eu aumento as 3 componentes ao mesmo tempo. Né? Agora ele já apareceu um pouco maior. O segundo eu vou colocar verde. O terceiro não adianta colocar azul, que já está azul. Então a combinação linear desses dois deu esse terceiro que está no mesmo plano. Eu vou desenhar o quarto vetor agora. O quarto vetor é o U. Aí a gente vai ver que ele não está no mesmo plano. O U é o U. O label dele é U. E aqui eu vou botar uma outra cor. Não faço ideia que cor que eu vou colocar. Vou colocar aqui um... Será que tem um... Vou colocar blue, né? Quem sabe é um azul diferente. É um azul diferente, sim. Perceba que ele está um pouquinho mais deitadinho, né? Ele não está exatamente no mesmo plano. Esses 3 estão no mesmo plano. Esse está um pouco mais inclinado para baixo. O que eu poderia, talvez, era girar um pouquinho esse gráfico, né? Só que não tem uma ferramenta assim de cara de giro, tá? Eu vou escrever aqui, ó, Azimuth Elevation Python Plot. Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver, né, que V1, V2 e o V, aliás, V1 é o verde, V2 e o V estão no mesmo plano. E esse aqui não tem nada a ver, né? Esse está num outro plano. A gente até poderia desenhar um plano, por que não? Né? Para verificar que esses 3 aqui estão no mesmo plano. Isso seria legal. Né? Como é que eu faço um plano a partir de 2 vetores? Eu tenho que me lembrar um pouquinho lá até de GA. Né? Mas a gente se lembra. Vamos pegar o quadro branco aqui. Se a gente bem se lembra do quadro
do plano, né? Eu tinha um vetor, outro vetor. Se eu quero encontrar a equação desse plano, eu precisava do vetor normal. E o vetor que é normal ao plano é dado pelo produto cruzado ou produto vetorial. E daí eu faço o quê? Para achar a equação desse plano, eu tenho que ter um ponto do plano, né? Um pontinho do plano, que pode ser qualquer um desses pontinhos aqui do vetor, né? E o outro é um ponto genérico, né? Eu faço ele depois o produto escalar, né? O normal, e vai ter que dar zero, né? Porque esses vetores, eles são perpendiculares. Então, eu pego um ponto do plano, um ponto R do plano, e diminuo de um ponto R0 conhecido, faço vezes o vetor normal e vai ter que dar zero. Daí eu tenho a equação do plano. Bom, vamos começar do começo, né? Nós temos V1 e V2. Vou fazer o produto cruzado dos dois. V1 é igual a 1 menos 3 e 2. V2 é igual a 2, 4 menos 1. Agora, eu vou fazer o produto vetorial desses dois. Vou fazer aqui de maneira um pouco mais rápida com V2. Escalar não, vetorial, né? Isso dá menos 5, 5 e 10. Esse é o vetor normal. Menos 5, 5 e 10. Vou colar ele aqui no nosso quadro. Como esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 0 e 0, nós conhecemos vários pontos do plano, né? Não conhecemos apenas um. Eu vou pegar esse ponto aqui, que é o ponto 1, menos 3 e 2. Né? E agora eu faço x, y, z, menos esse ponto conhecido, que é 1, menos 3 e 2. Né? Isso aqui vai me dar um vetor que pertence ao plano, né? Então, vai ser um vetor que sai daqui e vai até qualquer ponto aqui do plano. Escalar, né? Isso aqui é um vetor. Escalar o vetor normal, que é menos 5, 5 e 10, igual a zero. Esse produto escalar tem que dar zero. Essa é a equação do plano. X menos 1, y mais 3 e z menos 2. Escalar, menos 5, 5 e 10 igual a zero. Agora eu posso fazer a equação do plano. Eu tenho que 5 vezes, né? 5x mais 5. Menos 5x mais 5, né? Menos 5x mais 5. Mais 5y mais 15. Mais 10z menos 20 igual a zero. Menos 5x mais 5y mais 10z. Agora vamos pegar só os termos independentes. 5, 15 e 20, né? Isso aqui dá 20. Menos 20, zero, igual a zero. Essa aqui é a equação do plano, tá? Vamos simplificar isso aí? Divide tudo por 5. Né? Vai ficar menos x mais y mais 2z igual a zero. Essa é a equação do plano. Vou puxar ela aqui para o lado. Eu consigo olhar para ela, vocês não. E eu vou fazer o gráfico só da equação do plano, primeiro em separado aqui. Eu vou pegar uma quantidade de pontos de menos 10 a 10 em x, y e z. Então, primeiro x vai ser igual a linspace de menos 10, porque eu fiz de menos 10 a 10 aí todos as setas, né? E, por que não, aqui vamos colocar uns 50 pontos. Y igual a x. Agora,
se eu for fazer um gráfico só de x por y, eu não tenho aquilo que eu quero, que eu imaginava, pelo menos. Quer ver? PLT. Eu tenho essa linha e eu quero tudo isso aqui preenchido, porque eu quero calcular z para cada x e y possível, né? Então, antes disso, eu tenho que escrever aqui x maiúsculo, y maiúsculo, igual a np.meshGrid. Tem uma função que faz isso. E agora eu posso fazer o scatter do x e do y maiúsculo. Vocês já vão observar o que vai nos aguardar, né? Olha aqui, ó. A gente fechou tudo isso aqui, né? Agora eu tenho que calcular um z para cada par x, y. Esses gráficos eu nem preciso, né? Só para questão didática. E agora eu sei que a equação é menos x mais y mais 2z igual a 0. Ou seja, z vai ser igual a 1 meio, né? Vai ser tudo dividido por 2, então 1 meio, porque era 2z. Vezes y menos x. Esse aqui é o plano. E eu tenho que fazer o gráfico do plano. Para fazer o gráfico do plano, ele é 3D, eu volto a ter que precisar desse projection 3D aqui, ó. Eu vou já colocar ele aqui, porque é um gráfico 3D, ó. Eu executo aqui, ó. Ele vai ter que ser 3D. Se eu não coloco, ele não faz, né? E agora, ax. Deve ser surf, vamos ver. Não, surf, não apareceu nada. Sobre 2 está nesse 1 meio aqui na frente que está multiplicando tudo. Executa tudo. Agora sim, ó. Agora ele está... Vocês percebem, né, o V1 e o V2. O V2 é o verde. Eu vou fazer o V1, o V2 e o V3 mais espessos, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Line width igual a 3. Para o V1 e para o V2. E para o V3 também, acho que vai ficar legal. O V3... Aí vocês conseguem perceber... os vetores mais grossos são aqueles que estão contidos no mesmo plano, tá? E esse aqui não está contido no mesmo plano. Então, se vocês quiserem, eu vou dar uma giradinha, né? A elevação, eu vou colocar menos 30. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu o que eu queria. Eu vou colocar 90, não, vou colocar 120, 50. Os três que estão na mesma, né? E aquele que não está na mesma. Não tem muito o que fazer aqui, né? Acho que talvez aqui seja o melhor mesmo, né? Olha, aqui ficou perfeito. Você consegue ver todos no mesmo plano aqui, ó. Esse ficou perfeito para ver o plano, né? Talvez se eu colocar 20, é um pouco melhor que esse, não ficou aqui, ó. Aqui dá para ver todos no mesmo plano e esse que não tá. Aqui ficou bem bom. Eu vou, inclusive, compartilhar já esse cara, eu vou salvar e compartilhar lá na nossa apresentação para ficar para sempre, quando vocês forem estudar. A esperança que eu tenho é que vocês estudem. Será que a minha esperança é verdadeira? Vou trazer esse cara para cá. E a gente acabou de representar, né, esse mesmo cara aqui, né? Eu acho que de maneira melhor. Meus caros, alguma dúvida do que eu fiz aí? Vocês podem olhar o programa depois inúmeras vezes, né? Mas basicamente não. O que eu provei aqui foi que o terceiro vetor, né, esse vetor azul aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses dois só porque ele era coplanar. Se ele não fosse coplanar, não poderia. Vamos pensando já numa provinha para daqui 3 semanas, né, 15 dias, 3 semanas, e fazer exercício lá do Steinbrück, e conversando, tirando dúvida, né, preferencialmente no grupo, sempre é bom, porque daí todo mundo pode aproveitar. Um abração aí para vocês e até a aula que vem. Tchau, tchau.
Tchau, professor. Valeu, tchau, tchau. Valeu, professor.